Mas o Bolsonaro falou que não ia negociar, né? Mentiu. Ele sabe que ele mentiu. Mas ele sabia ou ele foi ingênuo? Ele sabia, né? Eu acho, Ele acho que tava são as lá. duas coisas. Acho que são as duas Ele coisas. tava lá dentro, ele sabia. Ele ficou meio megalômano pelo seguinte: ele foi eleito sem nada, realmente. Ele era um outsider. Lembro do Andreasa, lá, meu editor querido, falando que a máquina vai destruir. O cara foi eleito sem tempo de televisão, sem apoio, sem porra nenhuma. Ele foi eleito exatamente nessa base, que eu também acho que é um amadurecimento. Porra, o establishment é um cu, é uma bosta. A gente votou num partido de esquerda que ia revolucionar. Eu lembro, eu sou velho, você é velho também. Que o PT falava que ia destruir a corrupção. Era o partido contra a corrupção. Entendeu? O cara que fez mais corrupção na história foi o Lula, caralho. Foi o governo do PT. As pessoas estavam de saco cheio do establishment. Aí tinha prisão de segunda instância, caiu prisão de segunda instância, foi pra quarta instância, voltou tudo. O Bolsonaro foi nessa figura tosca dele. Aí tinha também o politicamente correto, que a gente falou, do identitarismo. O cara que era trabalhador braçal, trabalhador de classe média, que era acusado de fascista, nazista, racista. Eu lembro da Marina Chauí. Eu odeio vocês da classe média. Assim, as pessoas estavam de saco cheio de ser ofendidas, ser roubadas por um establishment corrupto e por um establishment intelectual que apoiava esse establishment corrupto de petistas. Aí veio o Bolsonaro, politicamente correto, tosco, meio grosseiro, meio vulgar, que é o sintoma oposto, igual o do Trump, mesmo sintoma do Trump aqui no Brasil. As pessoas estavam cansadas de ser chamadas de nazistas, fascistas, racistas, né? E aí, essa questão comportamental vinda no Brasil com a questão econômica de um país de oligarquia que roubam e assaltam o país há séculos. Aí veio o Bolsonaro, uma figura outsider. Tinha seus problemas de personalidade, tinha lá suas rachadinhas também, uma corrupção meio de galinha, mas foi eleito nesse sentido para estabelecer uma hegemonia contra esse establishment. Aí ele ficou com a bola toda. O primeiro do ano do governo dele, e assim, e foi em alguma medida bom, porque ele colocou ministérios técnicos, como o Tarcísio, como o Paulo Guedes, entendeu? Ele colocou gente, o Moro, colocou gente boa lá e não deu bola para partido. Durou um ano. Mas aí, isso é que é engraçado. Eu não sei eu não sei o que teria acontecido se não fosse isso. Havia uma pandemia no meio do caminho. Putz. Aí fechou tudo. E aí ele, de maneira atabalhoada, meio tosca também, meio insensível, falou, não tem que fechar nada, tem que deixar as pessoas trabalharem. Depois ele até voltou atrás, falou, trabalhar com algum tipo de prevenção, mas não era tarde. O STF já tinha colocado na mão dos prefeitos e governadores, já estava com a antipatia dele, e aí destruiu a possibilidade de ascensão econômica da população através de privatizações, através de reformas que ele fez da Previdência, da administrativa, da tributária, e congelou tudo. E aí foi um trunfo para a oposição e para organismos dentro e fora do Brasil de chamá-lo de genocida, assassino, fascista. E isso vai ser atuado até o final do governo dele. Então foi um governo que poderia ter sido e não foi. Ele agora corre atrás do prejuízo. Agora ele faz um Corona Voucher, agora ele faz um Auxílio Brasil. Ele faz medidas, sim, populistas. Né? De entrega, mas essas medidas populistas, em alguma medida, são necessárias. Que realmente aumentou a miséria e o desemprego do Brasil. Claro. Não por causa, necessariamente, do Bolsonaro, mas, sobretudo, por causa do isolamento que arruinou a economia do país durante o ano. Então ele tem que fazer essas medidas emergenciais. Agora, ele não é bobo de não achar que essas medidas emergenciais feitas agora não podem render frutos eleitorais para ele no futuro. É um jogo maquiavélico. Então, o Bolsonaro, se ele puder fazer um governo, será num eventual segundo mandato, se eventualmente for reeleito. Porque você tem um establishment inteiro contra um presidente e uma mídia inteira, praticamente, contra um presidente, coisa que nunca se viu na história política do Brasil. Agora, por que existe uma mídia e um establishment inteiro? Não sei. Agora, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma coisa. Quando o STF, para te dar um exemplo prático, deixou só na mão de prefeitos e governadores a gestão da pandemia e não ofereceu nenhum tipo de salvaguarda, contrapartida, quando esses prefeitos e governadores pediram dinheiro do governo federal, o que aconteceu? Você desloca um sistema de oligarquia corrupta que era centralizado no governo federal há séculos, que foi estabelecida de maneira muito maior pelo PT, você desloca isso para prefeitos e governadores. Então, o grande mérito do governo Bolsonaro é não ter roubado. Até o momento. Não ter roubado. Se houvesse alguma fatiazinha de corrupção, já tinha sido descoberto. Porque a mídia está em cima deles há muito tempo. Então, nesse sentido, eu acho que tem a ver com isso. É um governo que não rouba e não, eventualmente, tem deixado roubar.
Então, essa honestidade, daqui a pouco vai ter gente me chamando de Gadrides aí. Essa honestidade que é comprovada do governo Bolsonaro é o que irrita grande parte do establishment, que é corrupto. Mas os mecanismos também para punir os corruptos tá É. fraco, né? Exato. E o Moro? O que você Entendo. acha que aconteceu com o Moro? Ah, Por que ele fritou o Moro e tirou o Moro, sendo que o Moro foi um dos caras que levou ele até lá? Nossa, o Moro é um personagem shakespeariano. Total, também. né? O Moro é um herói, primeiro, um herói nacional, básico. Ele, pela primeira vez, foi o cara que é responsável, ele é a cara da Lava Jato, responsável por colocar criminoso de colarinho branco na cadeia. Ponto. Nunca Ele tinha colocou visto. o presidente da República na cadeia. Exatamente. Isso é fato, isso é histórico, isso é histórico. É uma oligarquia que sempre dominou o país, empreiteiros, empresários, Que se deputados, sentia senadores, acima etc. do bem e do mal. Acima do bem e do mal, com a tradição secular de impunidade, que foi lá e botou. Mudou as leis, colocou prisão em segunda instância, colocou delação premiada, enfim, uma série de coisas, e aí colocou as pessoas na cadeia. Aí vem o STF e reverte tudo. Tudo. E aí você tem a questão que ele entra no ministério do Bolsonaro, relativizando a questão toda O que será que foi prometido pra ele, assim? Você vai ter carta branca? Não, você foi vai fazer- prometido carta branca, Foi, mas né? não foi dada. Só que o Moro agiu no ministério e foi um bom ministro. Teve uma redução drástica de criminalidade. Ele conseguiu isolar os chefes do PCC, do crime organizado, fechar as fronteiras, melhorou a questão de homicídios, etc. Enfim, tem números bons a ser apresentados no único ano que ele ficou. Só que o Moro, como político, ele se comportou como juiz. Aí a questão o grande mal do governo foi a proteção que o Bolsonaro deu ao Flávio. E aí Eventualmente, havia uma perseguição a ele, Bolsonaro, como presidente, achando que ele queria interferir na Polícia Federal, mas nunca se sabe se ele queria ou não interferir. Porque ele não foi nem deixado fazer a transição. O Alexandre de Moraes tinha tanto ódio dele que ele não conseguiu colocar o chefe da Polícia Federal. Eventualmente, eu acho que ele queria, assim, de alguma forma, né? Parece proteger o filho, É. mas sem necessariamente conspurcar. Ele queria, parece que, trocar um juiz da vara do Rio de Janeiro, que ele foi achava que perseguia. Tem indício, sim, da proteção. Eu já falei, já declarei aqui, já declarei em vários outros lugares que o presidente quis, sim, proteger o filho. Isso é mais ou menos óbvio. Agora, não sei a que custo, né? Ele não corrompeu, não deixou corromper ninguém, mas, eventualmente, acabou com a Lava Jato. Ajudou, pela leniência, pela letargia, pela omissão, a destruir a Lava Jato. E isso eu acho que foi incomodando o Moro. Então, eu percebo as razões dele sair do governo. Agora, sair atirando no governo, dizendo que o governo é corrupto, que o governo é isso, que o governo era aquilo, sem nenhum tipo uma prova cabal de uma interferência direta. Ele, que é juiz, foi um péssimo político. A articulação política dele, eu acho que ele achou que ele era maior do que o governo. Você fala que ele foi mais juiz do que político. Ele foi juiz, porque o cara... Não adianta. O que a gente falou aqui antes? Que você tem que conversar com Satanás, você tem que, de alguma forma, amolecer alguns princípios sólidos que você tem para criar exatamente um princípio mais sólido mais adiante, ou em benefício da população. Ou seja, você tem que fazer um jogo de cartas marcadas. Você tem que abrir mão de alguma maneira. Infelizmente, isso é um princípio maquiavélico de alguns princípios éticos que você tem para criar algumas virtudes lá na frente. Senão você não consegue governar. Agora, o Bolsonaro não fez só isso, ele também protegeu o filho. E ele percebeu isso e caiu fora e achou que queria demonizar o governo. Só que ele não tem o senso de proporção, saber que o Bolsonaro tem esses defeitos no governo dele, mas não era um governo Lula, que era um governo hegemonicamente corrupto nas suas entranhas. Então é o grau de proporcionalidade que faltou ao Moro, grau de proporcionalidade que faltou ao ego dele. Eu acho que ele achou que ele era maior que o governo, que ele era considerado um herói. Só que, surpreendentemente, para alguns, não para mim, o Moro se tornou refém do bolsonarismo. A partir do momento que ele, entre aspas, nas hostes bolsonaristas, foi percebido como ter saído do governo e não ter demonstrado prova nenhuma, zero, de alguma interferência, sendo que a acusação era a possibilidade da interferência da Polícia Federal, ele, como jogador de xadrez, ele agiu como um pombo que cuspiu no tabuleiro. Aí as pessoas não entenderam. E aí ele ficou, que já não tinha com apoio, com ódio da esquerda e com ódio de uma direita que o havia acolhido, mas havia percebido nele o que esse cara fez no governo. Ele sai atirando sem demonstrar nada. Então, assim, eu acho ele como juiz um herói, mas como político, e eu acho ele hoje um homem político,
quer queira ele ou não, porque ele foi empurrado para isso, ele é um É, símbolo mesmo político que ele da não nação. quisesse, ele foi. Eu acho ele um mau político. Eu acho ele um mau político no sentido de não perceber nuances, não saber estabelecer diálogos, princípios, relativizações, saber que ninguém no mundo político é santo, saber que as negociações são muito complicadas, são muito turvas. Você pode servir a um presidente que tem a melhor das intenções, mas tem umas máculas morais também. Então, assim, essa falta de relativização, que é a coisa do juiz peremptório nas suas decisões, é o que prejudicou ele como político.